Sejam bem-vindos a mais um episódio do Destravando a Coluna. Meu nome é Guilherme Costa, sou ortopedista cirurgião de coluna e meu objetivo neste canal é destravar as suas dúvidas sobre os problemas da coluna, respondendo as perguntas que vocês nos enviarem para o WhatsApp DDD número 11 949388470 ou para o Instagram @drguilherme_costa, enviando a sua pergunta por áudio ou texto, gravando de locais silenciosos e informando o nome e o local de onde está falando. Vamos para as perguntas de hoje. Olá, doutor. Me chamo Eduardo, moro em Jundiaí. Fiz uma infiltração na coluna e melhorou bastante, mas a dor voltou depois de alguns meses. Posso fazer de novo ou isso tem limite? Boa pergunta, Eduardo. Via de regra, a infiltração ela tem por objetivo ajudar no alívio da parte das dores de processos inflamatórios. A infiltração, a gente fala que ela é um procedimento intermediário antes de uma cirurgia, mas ela é um procedimento mais invasivo do que um tratamento conservador inicial, como a musculação, a fisioterapia e o tratamento medicamentoso. Via de regra, o que é considerado uma resposta satisfatória, efetiva? É quando a gente consegue controlar a dor por ao menos 6 meses, tá? Isso já é considerado uma boa resposta. Se porventura você teve um adequado controle por mais do que 6 meses e volta a sentir os sintomas das dores, obrigatoriamente você tem que fazer um novo exame para investigar, para ver se de fato o problema persiste ou é algo novo que está acontecendo. Se porventura for simplesmente uma persistência do problema sem ocorrências de novos problemas, você pode eventualmente fazer novamente uma infiltração, sim, isso pode acontecer. Eventualmente, se você tem um sintoma que volta a acontecer no intervalo mais curto do que esses 6 meses, aí, via de regra, a infiltração realmente não estaria indicada. Aí você precisa conversar com o seu médico sobre outras opções de tratamento. Mas, basicamente, se passou dos 6 meses e você voltou a ter o mesmo quadro sem progressão das alterações, pode sim conversar sobre uma nova infiltração, tá bom? Vamos para a próxima pergunta. Bom dia, doutor. Me chamo Lucas Ferreira de Diadema. Tenho 28 anos e comecei a sentir dor na lombar depois que comecei a treinar mais pesado na academia. Isso é normal ou estou fazendo algo errado? Vamos lá, Lucas. Isso é importante, essa pergunta que você me passa, porque a gente tem uma seguinte situação. O que é muito comum quando a gente está progredindo os exercícios e a gente aumenta a carga é que muitas vezes isso vem junto, aliado de um erro de execução do exercício também. Então isso é importante a gente conferir. Primeiro ponto que eu sempre comento com os pacientes: se você sente dor durante a realização dos exercícios, você tem que avaliar. Você está realizando um movimento adequado? Tecnicamente o movimento está sendo feito corretamente? E o segundo ponto, peso que você colocou para o exercício, ele está adequado? Ou eventualmente, se você coloca um peso muito acentuado, um peso maior do que você aguenta, isso invariavelmente te leva para o erro 1, o erro da técnica. Então esse é o primeiro ponto que nós temos que prestar atenção. Se porventura, ao aumentar o peso, mesmo que você execute corretamente o movimento, você está tendo dor, pode ser que você tenha algum grau de uma lesão na parte da coluna, seja na parte muscular ou na estrutura óssea, nos discos, e aí é interessante investigar essa parte melhor, porque determinadas situações podem simplesmente acontecer por uma sobrecarga, um pequeno machucado do disco, que vai ser ali facilmente manejável com tratamento conservador. Porém, se você tem uma persistência e você percebe que toda vez está tendo essa dificuldade de progressão dos exercícios, é fundamental a investigação para a gente avaliar essa parte. Então, se você respondendo a sua pergunta basicamente, é normal sentir dor? Não, não é normal. Revise a técnica, reveja os pesos que está pegando e se tudo isso está sendo respeitado, é fundamental investigar com o exame para ver se de fato você não está tendo nenhum problema estrutural, nenhuma lesão na sua coluna. Tá legal? Vamos para a última pergunta de hoje. Olá, doutor, sou a Camila de São Paulo, Vila Prudente. Minha dor lombar melhora quando eu deito, mas piora quando fico em pé. Isso indica algum problema mais sério? Vamos lá, Camila. De forma geral, quando a gente tem situações de dores que a gente melhora quando a gente fica na posição deitada, isso tem um fator muito importante de situações onde você está relaxando a musculatura da parte da coluna, relaxando a pressão sobre as articulações. Então, via de regra, se você tem uma dor que piora ao ficar longos períodos em pé, isso tem relação, de forma geral, com uma fraqueza da musculatura ou situações de sobrecarga da musculatura que indiretamente gera uma sobrecarga nas articulações e nos discos da coluna. Quando a gente deita, essa pressão da própria gravidade, ela deixa de existir e por isso que muitas vezes as dores aliviam, tá? O ponto principal, que é o mais importante, é que o fato de ficar de pé por si só, ele não deveria provocar dores. E se nós temos dores nesse tipo de situação, isso invariavelmente vai estar atrelado a algum grau de fraqueza da musculatura, ou seja, a musculatura ela não consegue manter o mínimo de resistência para aquela situação normal do dia a dia, que seria permanecer o nosso corpo em pé.
Se você sente dores recorrentes ficando na posição de pé, sem estar associada a movimentação repetitiva, algum esforço ou má postura, isso de forma geral denota pra gente ou uma fraqueza acentuada da musculatura, que precisa ser trabalhada, ou alguma alteração de desgaste da coluna, que precisa ser investigada para o tratamento direcionado. Então, de forma geral, uma situação que você tem que pensar. Normalmente não são problemas sérios, como você perguntou, mas são problemas chatos que muitas vezes ficam provocando dor recorrente e por não ser uma dor tão intensa, muitas vezes o paciente vai protelando a procura por ajuda. Então essa situação de forma geral realmente não é nada para se preocupar de forma tão acelerada, mas também não dá para você deixar essa situação de ter dor recorrente nessas posições atrapalharem o seu dia. Então o ideal é que realmente você procure o auxílio de um médico para fazer a investigação e aí sim, identificando um problema, vai tratar direcionado nessa questão. Tá certo? Essas foram as perguntas de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um like, compartilhem o vídeo e nos vemos até a próxima. Tchau, tchau!